Deus é a vida. Por que a existência da morte? Já começamos a semana passada, discutimos algumas questões. Existem algumas situações misteriosas nessa lição e nós vamos analisar. Já estamos na segunda folha, logo na primeira linha da segunda folha do nosso estudo. Deus é a vida. Por que a existência da morte? Falamos que a morte não é uma desgraça para quem crê. Falamos que é através da morte que os que creem em Cristo ressuscitam para a vida eterna, e muitas coisas nós comentamos já na semana passada, e hoje nós podemos começar com a leitura desse trecho inicial. Porque se faz necessário, a exemplo de Cristo, crucificar nossas vidas materiais. Então, é uma conotação que Paulo dá a respeito da vida do crente. Não pode a vida cristã estar desassociada da morte. Por que isso? A morte é tão importante assim? Sim e não. A morte do crente, no sentido da vida espiritual, é uma semelhança com Cristo. Porque para que nós vivêssemos, Cristo morreu. Então, para que a nossa vida espiritual viva, temos que morrer na carne. Então, tem que haver essa relação do cristão com a morte. Nós temos que morrer para a nossa vontade, para os nossos impulsos, para as tendências malignas, para os conselhos dos ímpios. A Bíblia é cheia de expressões nos aconselhando. Então, quem nasceu de novo não nasceu para si mesmo. Isso é notório. Às vezes nós nos confundimos, nós criamos situações, nos irritamos os outros, pecamos, porque nós não aceitamos de imediato a condição de, se queremos viver com Cristo, devemos morrer. A exemplo de Jesus Cristo. Se Ele queria que nós vivêssemos, Ele morreu. Então, nós também temos que ter essa mesma conotação. A morte não é tão triste quando nós observamos dessa maneira. A morte até é escada de degrau para a ascensão da vida espiritual, morrendo em nós as coisas materiais para que a vida espiritual tenha ascendência. E o crente só tem ascendência, o crente só pode mostrar poder se viver nos desígnios da vida espiritual. A carne destrói toda a vontade espiritual. A carne acorrenta os nossos desejos espirituais. Muitas vontades no reino de Deus estão presas porque a carne não deixa que seja realizada. Então é necessário morrer. E Cristo, quando no texto que nós lemos, Pedro, no texto básico, está aqui, vamos voltar a ler. Pedro diz assim: desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E começou a repreendê-lo. Então, o crente não tem uma capacidade de entender facilmente a morte. Não tem. Por isso nós vemos tanto desatino na vida cristã quando morre uma pessoa da família, quando um crente está na ultimato para morrer. Existe essa questão. Muita gente já viveu isso e sabe que a carne pesa, a carne exige um tributo forte e até faz com que nós discutamos com Deus, exigimos de Deus cura,
Isso aí tudo é poder da carne. Igreja que fundamenta a vida espiritual sobre as coisas da carne é justamente uma igreja sem poder de vida espiritual. Nós não viemos para ser ricos na carne. Na carne nós somos pobres, somos pó. Vamos tornar cinza na carne. Agora a nossa vida gloriosa, a nossa vitória está no Espírito. E se nós nascemos para o Espírito, devemos viver no Espírito. É uma obrigação. E essa obrigação se torna numa devoção, num prazer de viver no Espírito, as coisas do Espírito. E nós vemos lá em Gálatas os frutos do Espírito e as obras da carne. O Espírito frutifica e a carne obra. Então, nós devemos ver com atenção aqueles frutos do Espírito e ver como é diferente das obras da carne. O Espírito é paz, fé, misericórdia, longanimidade, esperança. E a carne, que é ira, porfia, assassinato, prostituição. Então é muito diferente. Nós não fomos feitos para viver numa situação e numa relação dessa. Nós somos seres diferentes. Mas as pessoas, infelizmente, estão deixando que a idolatria, que a prostituição, a moda estética entre nas igrejas e colha a grandeza que é o viver no Espírito. A carne sobressai nas apresentações, a carne sobressai às vezes nas pregações, a carne se sobressai nos testemunhos. Isso aí é uma prova de que a igreja precisa permitir a morte lhe faça bem. Permita que a morte, que morra esse sentimento e esse desejo. Não é sermos inatos, como fez Pedro. Mestre, você não pode morrer. E começou a repreender o Senhor. O Senhor não pode morrer. O Senhor veio dizer para a gente que é a ressurreição e a vida, que vem para nós vivermos abundantemente. E por que o Senhor fala em morrer? Olha, se o Senhor, que é o Senhor, morrer, e nós? A morte de Cristo geralmente trouxe aos discípulos e a muito religiosos da época é uma coisa que eles não entenderam. Ou ele não era filho de Deus, ou não era ninguém, por isso morreu. Mas é o que a carne diz. Não importa. Não importa. Ele não teve poder nem de livrar da morte. Como passava alguém debaixo da cruz no Calvário. Tu não és filho de Deus? Desce da cruz. Se tu descer, nós vamos crer. Então, isso é a carne. E muitas vezes nós somos forçados a ceder à carne e depois nos arrependemos. É o que aconteceu com Pedro. Disse essas coisas, se irou, cortou a orelha de um servo do Sinédrio, foi ver o que ia acontecer com Jesus, porque para ele Jesus não ia morrer. Jesus não podia morrer. Então foi preso, foi ver o que ia acontecer com Jesus. E a vida espiritual não é observar o que vai acontecer. Nós vivemos a promessa, nós vivemos a palavra, não é ver o que vai acontecer. Ver o que vai acontecer são para os ímpios, e é justamente no aquecimento dos ímpios que estava Pedro. Não dão muito tempo ao Espírito. Por exemplo, se a nossa igreja, a maioria desse tempo para o Espírito, aqui tinha muita gente. Mas quando vem a pressão da carne, quem não tem o poder do Espírito em si, vai cair, vai ficar triste, vai ser perseguido com mais intenção, porque Satanás sabe
que o crente que não busca a vida espiritual é fraco, não suporta a pressão. Então ele faz isso. Mas é o espírito, como a Bíblia diz, a carne é fraca. É que muitos crentes carnais, que a igreja é formada de crentes espirituais e crentes carnais. E o argumento dos crentes carnais é esse. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas no mesmo versículo, a sequência do versículo diz assim: mas o espírito é forte. Então você vai escolher a fraqueza da carne ou a fortidão do espírito. É meu que o Senhor disse ao profeta Jeremias: diz aí ao povo, criei diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, escolhei-o. Nossa vida é cheia de escolha, e escolher as coisas do espírito, as coisas da carne. E quem planta, colhe. Se você plantou, se você colocou as suas intenções, se você colocou o seu tempo, os seus objetivos na carne, vai colher da carne. Mas se você colocou tudo isso no espírito, vai colher do espírito. Tudo que o homem plantar, isso também se fará, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há de nós nos assustarmos. Nós sentimos, porque tem muitos irmãos nossos espalhados na terra que são crentes carnais, então sofrem, são infelizes, vivem de lágrima na Fico Pedro, negam uma vez e não acendem o poder espiritual para dizer: olha, negasse ao Senhor, te arrepende. Não, ainda fica naquela ação da carne de negação. Vem outra e diz assim: olha, você nega de novo, a terceira vez nega de novo. E eu acredito que se ele ficasse ali a manhã toda, o dia todo, ia negar mais vezes, só não negou porque o galo cantou. E quando o galo cantou, ele despertou o que o Senhor tinha falado. Ainda bem que nós, no aquecimento dos ímpios, dando valor às obras da carne, nós escutamos o galo do Senhor cantar. Ainda bem, mas escutar somente o galo não significa nada. Significa sim ouvir que a palavra está o instigando a verdade, mas o mais importante é o arrependimento. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando o cristão faz ato da carne, ele tem que chorar interiormente. E o crente fiel é levado às lágrimas interiormente quando ele se deixa vencer pela obra da carne. Obra da carne. Então, porque se faz necessário, a exemplo de Cristo, crucificarmos nossas vidas materiais. É necessário, não é favor não, é compromisso, é ser igual, é ser grato, Se a vida veio, a morte em todo mundo por um, e também por um entrou a vida. Então, nós estávamos mortos, mas a vida chegou a nós. Como? Pela morte de Cristo. Aí Paulo diz: olha, se Cristo morreu por nós, é necessário também nós entendermos que devemos morrer para Ele, por Ele. E o que significa isso? Eu vou chegar ali, Cristo morreu por mim, eu vou pregar o Evangelho, pedir até em mim, ou senão eu vou até em mim porque Cristo morreu. Não é isso não. Eu vou me aniquilar, não vou comer mais nada, eu não vou vestir mais nada, eu vou vestir somente cinza e saco, não quero mais, não é isso, não quero mais trabalhar, vou viver como andarei, comendo um canto do outro, não é isso. É morrer para as suas vontades carnais, para as vontades materiais, e não é fácil.
eu já disse antes que a carne tem um impulso muito grande sobre a vida, muito grande sobre a vida, e é muito difícil vencer, não é fácil. E a Bíblia diz que quem vence a mulher e o dinheiro, que são as duas coisas mais, agora incluiu outra, né? O homem, porque as mulheres se igualaram aos homens em tudo, então os homens também são elementos de perseguição, de desejo, de vivência da carne. Para vencer isso tem que ser bom. E o Salomão diz, tem que ser bom e estar em Deus. É um bom homem? É um bom pai de família? É um bom cidadão? Mas faz, porque precisa estar em Deus para se libertar disso. Eu fico pensando, chega Davi da batalha, cheio de honra porque venceu os inimigos, sobe lá no Palácio Real, e de lá ele olha e vê Betseba tomar banho. Eita, mulher bonita! Quem é aquela mulher? É a mulher do Urias, que não dá muito tempo ao Espírito. Por exemplo, se a nossa igreja, a maioria desse tempo para o Espírito, aqui tinha muita gente. Mas quando vem a pressão da carne, quem não tem o poder do Espírito em si, vai cair, vai ficar triste, vai ser perseguido com mais intenção, porque Satanás sabe que o crente que não busca o viver espiritual é fraco, não suporta a pressão, então ele faz isso. Mas é o Espírito, como a Bíblia diz, a carne é fraca. É que muitos crentes carnais, que a igreja é formada de crentes espirituais e crentes carnais, e o argumento dos crentes carnais é esse. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas no mesmo versículo, a sequência do versículo diz assim, mas o Espírito é forte. Então você vai escolher a fraqueza da carne ou a fortidão do Espírito. É meu que o Senhor disse ao profeta Jeremias, diz aí ao povo, criei diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, escolhei-o. Nossa vida é cheia de escolha, e escolher as coisas do Espírito ou as coisas da carne. E quem planta, olhe, se você plantou, se você colocou as suas intenções, se você colocou o seu tempo, os seus objetivos na carne, vai colher da carne. Mas se você colocou tudo isso no Espírito, vai colher do Espírito. Tudo que o homem plantar, isso também se fará, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há de nós nos assustarmos. Nós sentimos, porque tem muitos irmãos nossos espalhados na terra que são crentes carnais. Então sofrem, são infelizes, vivem de lá na Fico Pedro, negam uma vez e não acendem o poder espiritual para dizer, olha, negar-se ao Senhor, te arrepende. Não, ainda ficam naquela ação da carne de negação. Vem outra diz assim, olha, você nega de novo, a terceira vez nega de novo. E eu acredito que se ele ficasse ali a manhã toda, o dia todo, ia negar mais vezes, só não negou porque o galo cantou. E quando o galo cantou, ele despertou o que o Senhor tinha falado. Ainda bem que nós, no aquecimento dos ímpios, dando valor às obras da carne, nós escutamos o galo do Senhor cantar. Ainda bem, mas escutar somente o galo não significa nada. Significa sim ouvir que a palavra está o instigando a verdade, mas o mais importante é o arrependimento. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando o cristão
faz ato da carne, ele tem que chorar interiormente. E o crente fiel é levado às lágrimas interiormente quando ele se deixa vencer pela obra da carne. Obra da carne. Então, porque se faz necessário, a exemplo de Cristo, crucificarmos nossas vidas materiais. É necessário, não é favor não, é compromisso, é ser igual, é ser grato, Se a vida veio, a morte em todo mundo por um, e também por um entrou a vida. Então, nós estávamos mortos, mas a vida chegou a nós, como? Pela morte de Cristo. Aí Paulo diz, olha, se Cristo morreu por nós, é necessário também nós entendermos que devemos morrer para Ele, por Ele. E o que significa isso? Eu vou chegar ali, Cristo morreu por mim, eu vou pregar o Evangelho, pedir até em mim, ou senão eu vou atrás de mim porque Cristo morreu. Não é isso não. Eu vou me aniquilar. Não vou comer mais nada, eu não vou vestir mais nada, eu vou vestir somente cinza e saco, não quero mais, não é isso, não quero mais trabalhar, vou viver como andarei, comendo um canto do outro, não é isso, é morrer para as suas vontades carnais, para as vontades materiais, e não é fácil. Eu já disse antes que a carne tem um impulso muito grande sobre a vida, e é muito difícil vencer, não é fácil. E a Bíblia diz que quem vence a mulher e o dinheiro, que são as duas coisas, mas agora incluiu outra, né? O homem, porque as mulheres se igualaram aos homens em tudo. Então, os homens também são elementos de perseguição, de desejo, de vivência da carne. Para vencer isso, tem que ser bom. E o Salomão diz, tem que ser bom e estar em Deus. É um bom homem? É um bom pai de família? É um bom cidadão? Mas faz, porque precisa estar em Deus para se libertar disso. Eu fico pensando, chega Davi na batalha, cheio de honra porque venceu os inimigos, sobe lá no Palácio Real e de lá ele olha e vê Betseba tomar banho. Eita, mulher bonita! Quem é aquela mulher? É a mulher de Urias, um comandante, está na guerra. Olha, manda aquela mulher subir. Eu fico pensando, naquela hora, Davi estava em Deus? Não. Ele se arguiu com o poder, o direito de ter de ser rei. E o que o rei mandava, o povo fazia. Então ele não estava em Deus. Ele era sobreposto ao seu desejo material. E às vezes nós nos traímos, deixamos a parte de Deus e nos aguçamos no nosso impulso material e pecaminoso. Isso é necessário que nós tenhamos consideração e que tenha o meu pensamento de Davi e de Pedro, e depois se arrepender bastante. A carne faz com que nós façamos atos que nos arrependemos a vida toda. Embora o crente não pode se submeter a um pecado e não esquecê-lo. O crente tem que esquecer, porque a justiça não, mas a misericórdia de Deus diz que dos pecados não quer se lembrar mais. Não podemos ser escravos por um erro que cometemos no passado. Devemos lutar para não pecar mais daquela maneira, mas ficarmos livres, porque a Bíblia nos diz que quem está em Cristo está livre. Se o Filho o libertar,
verdadeiramente serem livres. Então, existe ainda muitos crentes submissos a um pecado do passado. Isso também é falta de fé. Se Cristo prometeu que me perdoa, eu tenho que crer. Se eu não creio no perdão, não posso crer na salvação. Porque se faz necessário, a exemplo de Cristo, crucificarmos nossas vidas materiais para que haja ressurreição das espirituais. Crente espiritual, às vezes nós olhamos assim, aquele irmão é consagrado, aquela irmã é tão dedicada, aquela irmã é isso, aquela irmã é tão abençoada. Por que isso? Às vezes não é realidade. Essa demonstração de santificação, de glorificação, é também impulso carnal. Mas às vezes são, sim. Por quê? Porque elas sacrificaram as coisas materiais. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas que são das carnes, passaram. As coisas da carne têm que passar na vida do crente. E infelizmente nós, de repente, estamos notando que estamos na ação carnal. De repente, nós vemos que não era para fazer isso, eu não devia ter feito isso. O pensamento de Cristo não pensava isso. Pastor? Sim. Talvez por isso, ou com certeza, o conselho bíblico que diz orai sem cessar é estar no Senhor sem cessar. Talvez nessas falhas de não estarmos orando ou não estarmos no Senhor naquela hora, é aí que a carne, o Satanás, coloca as suas armadilhas. Eu disse aqui já que cada crente tem uma cruz. E Jesus disse abertamente: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, que é uma cruz muito pesada, negar a nós mesmos, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas se nós vivermos na vida espiritual, a cruz é leve. É prazeroso levar a cruz e seguir a Jesus, quando nós estamos na vida espiritual. Mas quando nós estamos titubeando, estamos do lado de cá, admirando o lado de lá, o lado de cá é do segmento lá da parada, do descanso, do pão, da água fresca. Então nós vamos com a nossa cruz leve, mas toda vez que paramos para comer o pão, ficar na sombra do lado contrário, na sombra da carne, o licor da carne, Satanás vem e com uma broca, porque a nossa cruz é de isopor. Jesus, o peso ele carregou, o sacrifício ele já fez. A nossa cruz é de isopor, mas quando paramos, Satanás vem com a broca, tira o isopor e bota chumbo. Na primeira parada, quando nós saímos da parada da carne, nós sentimos o peso, já não é a mesma coisa. E toda parada que nós fizemos, Satanás coloca chumbo na cruz, daqui a pouco nós não podemos nem arrastar a cruz. É assim, Satanás está nos convidando para pararmos na avenida, na alameda da carne. E às vezes nós paramos e somos taxados, sobrecarregados, porque não seguimos o caminho da verdade. Mesmo assim, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, quer dizer, não aprenda de mim para não sair do caminho do Espírito. E assim acharei descanso para vossas almas. Olha, a Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. A relação de interpretação da hermenêutica traz a Bíblia, ela é sem falha nenhuma, é uma luz. Tem alguma coisa que os homens escreveram, tem que ter coisa humana, porque senão os humanos não vão entender.
A Bíblia é a palavra de Deus, é transportada da mente humana de mim para não sair do caminho do Espírito. E assim acharei descanso para vossas almas. A Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. A relação de interpretação da hermenêutica traz a Bíblia, ela é sem falha nenhuma, é uma luz. Tem alguma coisa que os homens escreveram, tem que ter coisa humana, porque senão os humanos não vão entender. A Bíblia é a palavra de Deus, é transportada da mente humana para a mente espiritual. Vamos ler, tem coisas que às vezes nós encontramos e paramos. Como é que pode ser isso aqui? Então ele vai ter que levar esse conhecimento da mente humana. E o apóstolo Paulo diz assim: falo como homem. Não é aqui palavra de Deus, nem ensino de Deus, é como homem, é o meu conceito particular. Esse é o meu preceito particular. E às vezes nós vamos ter que ter um preceito particular sobre a Escritura. Por isso é necessário entender. É procurar em Cristo conhecimento. Procurar em Deus. Todo conhecimento vem de Deus. Então vamos procurar nele. Mas quando nós encontramos uma expressão dessa, o crente está cansado, sobrecarregado. É porque também existe na mente humana um preceito de todas as coisas que a Bíblia traz. Jesus falou para o povo, é só para os não crentes. Jesus está chamando aí os não crentes, negativo apenas. Jesus está chamando o cansado, ele não disse os crentes cansados, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É crente, está sobrecarregado, está cansado, não olhou para Cristo. Deixou de seguir a Jesus, deu lugar ao inimigo, vive no aquecimento dos ímpios. Pedro era apóstolo, Pedro era um discípulo chamado por Jesus Cristo, escolhido, mas estava no acampamento dos ímpios. Então, por isso, teve que negar. E se nós vivemos como cristãos, ou vivemos igualmente as pessoas do mundo, nós vamos ter que negar. Eu conheço um rapaz que trabalhou comigo, que era crente, e foi assumir uma função de destaque na aeronáutica. Ele, quando saiu no público para fazer licitações, para que as firmas ganhassem a concorrência, então os representantes das firmas disseram para ele: se você me mostrar as outras cotações, eu lhe dou 20% do que eu comprar. Aí o rapaz, aí o dono da firma disse assim: mas você veio consertar o mundo, não foi? Não, por quê? Porque você é crente. E crente vai fazer isso? Aí ele disse 20% do que ia comprar. Aí foi feito a velhinha que estava para morrer. Disse assim: não sou crente não, eu sou admirador. E começou a trabalhar no desfalque. Nós às vezes temos que perder para intensificar a nossa fé. Vou ganhar 20% de tudo que era nós comprar nessa firma. Só eu abri aqui 2 envelopes aqui para mostrar a ele, para ele botar um preço menor e ganhar a concorrência. Então, negar o reino de Deus por coisas humanas, por vantagens humanas, por interesses humanos, por ideologias humanas, existe sim, para a tristeza nossa. Existe. Então, nós temos que viver como cristão, porque senão nós vamos negar.
E nós negamos com palavra e sem palavra. Porque quando alguém diz assim, ó, ele diz que é crente. Ô irmão, o irmão que está fazendo. Estamos negando sem palavra. Negamos pelos atos. Negamos o reino de Deus. E Jesus disse a Pedro: não cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Quem é que não viu aqui o canto do galo? Quem não vive no interior? Quem que não viu o canto do galo? Analisar bem para mim, eu me arrependi de ter feito isso, Senhor. Me arrependi de ter feito isso. Eu me arrependi de ter pensado isso. Porque nós pegamos pensamentos, palavras e ações. Me arrependo, Senhor, por ter dito isso. Me arrependo, Senhor, por ter pensado nisso. Me arrependo, Senhor, por ter falado isso. Quem é que não viu o cantar do galo? A graça que existe maior na vida cristã é a graça do arrependimento. Nós ouvimos o canto do galo, sim, mas choramos o nosso pecado. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, diz a Bíblia. Agora, por isso não é que nós vamos fazer pecado. Não tem o Senhor que vai nos levar de todo, então vale-te carne. Isso aí é impiedade. É crente, é roupa de crente e o interior de ímpio. De mim para não sair do caminho do Espírito, e assim acharei descanso para vossas almas. Olha, a Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. A relação de interpretação da hermenêutica traz a Bíblia, ela é sem falha nenhuma, é uma luz. Tem alguma coisa que os homens escreveram, tem que ter coisa humana, porque senão os humanos não vão entender. A Bíblia é a palavra de Deus, é transportada da mente humana para a mente espiritual. Vamos ler, tem coisas que às vezes nós encontramos e paramos. Como é que pode ser isso aqui? Então ele vai ter que levar esse conhecimento da mente humana. E o apóstolo Paulo diz assim: falo como homem. Não é aqui palavra de Deus, nem ensino de Deus, é como homem, é o meu conceito particular. Esse é o meu preceito particular. E às vezes nós vamos ter que ter um preceito particular sobre a Escritura. Por isso é necessário entender. É procurar em Cristo conhecimento. Procurar em Deus. Todo conhecimento vem de Deus. Então vamos procurar nele. Mas quando nós encontramos uma expressão dessa, o crente está cansado, sobrecarregado. É porque também existe na mente humana um preceito de todas as coisas que a Bíblia traz. Jesus Cristo falou para o povo, é só para os não crentes. Jesus está chamando aí os não crentes, negativo apenas. Jesus está chamando o cansado, ele não disse os crentes cansados, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É crente, está sobrecarregado, está cansado, não olhou para Cristo. Deixou de seguir a Jesus, deu lugar ao inimigo, vive no aquecimento dos ímpios. Pedro era apóstolo, Pedro era um discípulo chamado por Jesus Cristo, escolhido, mas estava no acampamento dos ímpios. Então, por isso, teve que negar. E se nós vivemos como cristãos, ou vivemos igualmente às pessoas do mundo, nós vamos ter que negar. Eu conheço um rapaz que trabalhou comigo, que era crente, e foi assumir uma função de destaque na aeronáutica. Ele, quando saiu no público para fazer licitações,
para que as firmas ganhassem a concorrência. Então os representantes das firmas disseram para ele: se você me mostrar as outras cotações, eu lhe dou 20% do que eu comprar. Aí o rapaz, aí o dono da firma disse assim: mas você veio consertar o mundo, não foi? Não, por quê? Porque você é crente. E crente vai fazer isso? Aí ele disse 20% do que ia comprar. Aí feito para a velhinha que estava para morrer. Disse assim: não sou crente não, eu sou admirador. E começou a trabalhar no desfoque. Nós às vezes temos que perder para identificar a nossa fé. Vou ganhar 20% de tudo que era nós comprar nessa firma. Só eu abri aqui 2 envelopezinhos aqui para mostrar a ele, para ele botar um preço menor e ganhar a concorrência. Então, negar o reino de Deus por coisas humanas, por vantagens humanas, por interesses humanos, por ideologias humanas, existe sim, para a tristeza nossa. Existe. Então, nós temos que viver como cristão, porque senão nós vamos negar. E nós negamos com palavra e sem palavra. Porque quando alguém diz assim, ele diz que é crente. Ô irmão que está fazendo. Estamos negando sem palavra. Negamos pelos atos. Negamos o reino de Deus. E Jesus disse a Pedro: não cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Quem é que não viu aqui o canto do galo? Quem não vive no interior? Quem que não viu o canto do galo? Analisar bem para dizer: me arrependi de ter feito isso, Senhor. Me arrependi de ter feito isso. Eu me arrependi de ter pensado isso. Porque nós pegamos pensamentos, palavras e ações. Me arrependo, Senhor, por ter dito isso. Me arrependo, Senhor, por ter pensado nisso. Me arrependo, Senhor, por ter falado isso. Quem é que não viu o cantar do galo? A graça que existe maior na vida cristã é a graça do arrependimento. Nós ouvimos o canto do galo, sim, mas choramos os nossos pecados. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, diz a Bíblia. Agora, por isso não é que nós vamos fazer pecado. Não tem o Senhor que vai nos levar de todo, então vale-te carne. Isso aí é impiedade. Crente é somente nós colocamos as coisas na luz da verdade, na luz do desapego às coisas materiais, que nós vamos ver tantas coisas caras e viva e acesa em nossas mentes. Pastor, sim. E se considerarmos que Deus fez de 2 1, então não tem porquê essa disputa. Ainda tem isso, muito bem que o irmão tocou no assunto, é que tem um pastoral aí, porque é muito grande, ele é muito grande, ele não cabe no, que é Deus e a mulher. E nesse pastoral eu falo o seguinte, que nós observamos errado quando a Bíblia diz assim: Deus criou o homem e a mulher. A Bíblia não faz isso. Gênesis 1:27 parece, diz assim: Deus criou o homem, macho e fêmea o fez. Quer dizer, na visão divina, para que se cumpra também a palavra de Deus, que diz assim: os dois se tornam uma só carne. Um homem para Deus é um homem e uma mulher. Então não existe, pode haver essa briga. Se tivesse essa noção, um homem e uma mulher é uma criatura só para Deus.
E as citações bíblicas dizem assim, a respeito de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Como é que o homem podia ter filho? Mas na unificação, o homem e a mulher, então, eles geraram filho. Nós somos unificados, marido e mulher, e os dois se fazem uma só carne, como diz a Bíblia. Se houvesse essa conotação, aí Paulo diz que ninguém aborrece sua própria carne, ninguém machuca a sua própria carne, ninguém quieta a sua própria carne, ninguém humilha a sua própria carne, ninguém despreza a sua própria carne. Se tivesse essa noção, nem mulher humilhava homem, nem homem humilhava mulher, não havia essa briga, esse machismo, esse feminismo. Isso é justamente falta de noção do conhecimento de que o homem e a mulher é uma pessoa só, é um ser só. É a unificação dos seres através de quê? Da atração, do amor. Nós nos unimos, nos formamos únicos em amor. Uma pessoa pode até nem ser casado, mas o amor unifica, a ponto de nós sentirmos a dor que ele sente, a alegria que ele sente. E o Evangelho é isso. A Evangelho manda chorar como se chora e sorrir como se ri. Isso é a unificação do amor. Não existe separação, nenhum é tanto e o outro é quanto. Somos iguais. Somos iguais. Deus, a fé e a graça nos formou seres unidos, principalmente marido e mulher. Na vida cristã, a morte pode, para poder afirmar, a morte para, não, na vida cristã, toda morte de sentimento às suas carnais promove a nova vida. Jesus encarou a morte para poder afirmar: todo poder me dado no céu e na terra. Para isso, ele enfrentou a morte. Cristão não pode fugir disso, para dizer: todo poder é me dado de viver a vida espiritual com dignidade, de pregar o Evangelho, de defender os cristãos. Só tem esse poder se passar pela morte das coisas materiais. Todo poder me dado no céu e na terra. O próprio Cristo não falou essa expressão antes de ser crucificado. Porque então se faz necessário a morte da carne para o crente, para que ele também tenha poder de vencer as tentações na terra e mantenha o tesouro que lhe está garantido nos céus. Porque quem não morrer para si mesmo não poderá viver para ninguém, muito menos para o Senhor. A vida cristã, eu sempre digo, a vida cristã ela tem uma semelhança com a vida conjugal, a vida material, a vida conjugal. Porque quem não morrer para si mesmo não pode viver para ninguém. O meu conceito às vezes extrapola sobre o amor. Eu digo que quando você se predispõe a amar alguém, você se aniquila. Não é fácil. Você se aniquila para que o objeto amado se reflita abundantemente. A mesma coisa é a relação do cristão com Jesus Cristo. Se eu não morrer para o que eu quero, para o que eu sou, e na vida conjugal a gente tem coisa que a gente gosta, mas não faz porque o outro, o cônjuge, não gosta. A gente admira, mas o outro não admira. Então a gente vai cortando essas coisas para não haver incidente, desventura e rompimento. Então, quem não morrer para si mesmo não pode viver para ninguém. Por quê? Vai viver para si, vai ser egoísta.
vai querer que todas as suas vontades prevaleçam. E é muito complicado viver com pessoas assim, muito complicado. Pessoas que não cedem a argumento, não cedem a uma conversa de conciliação. Então é muito difícil. A mesma coisa é o crente com o pecado. Não pode estar, tem que ser Cristo, vai vencer o mal. É só termos persistência. Água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. É um dito que eu ouvia da minha avó, Dona Tertulina de Oliveira Barros. Nasceu em 1881. Morreu com 105 anos. Não era coisa boa, não. Minha avó era fogo. Não gostava de crente. Não era coisa boa. Pastor, Sim. o senhor falando aí sobre essa questão de um ceder ao outro. Só o que acontece que às vezes você já vem desde a infância com as suas frustrações não retratadas. Aí você leva aquilo para dentro do casamento, do namoro, do trabalho, da igreja. Se você se tornar um adulto sem tratar, sem saber lidar com as suas frustrações, onde você for, você vai levar problemas. Porque você é o problema. Então é uma coisa que tem que, muitas das vezes a gente mesmo é que tem que se policiar e se tratar, procurar se tratar. Porque, mas a irmã, ela é isso, ela é boa, ela faz, mas ela tem as frustrações escondidas, que um momento ou outro, a gente que não é tratada dessas frustrações. E isso acarreta muitos problemas aonde você for. Às vezes você pode passar 30, 40 anos, casar até a morte, mas você não tratou as suas frustrações, nada se resolve. Agora o porém também é que quem quer ser tratado, a pessoa que acha que está certa, quem quer ser tratado? O erro maior nosso é admitir que nós estamos certos. Não queremos nem ouvir as orientações. Não é assim. E conversando com um senhor casado, ele disse para mim: todas as coisas que eu vou conversar com calma com a minha mulher, tu também não faz? Aí me bloqueia de uma maneira que eu não sei nem mais o que fazer. Quero conversar, quero mostrar, olha. Aí ela diz assim: você também faz isso? Aí são pessoas que cortam toda a relação de conhecimento, não quer ser curada. É difícil. Para a pessoa deixar ser curada, precisa de humildade, precisa de acreditar no que o outro vai falar e que Deus pode transformar qualquer palavra em instrumento de fortificação espiritual. Mas não, corta logo, tira logo de cena e não quer ajudar. E quem não quer se ajudar, não quer crescer na vida espiritual. Nós vamos ler aqui correr um pouquinho, porque já estamos em cima da hora. É certo que o meu herói está 5 minutos na frente. Portanto, quem não morrer para si mesmo não poderá viver para ninguém, muito menos para o Senhor. Só a vida em Deus tem condição de efetuar a morte do mal. Jesus foi considerado por alguns fracassado com a sua morte na cruz, até mesmo pelos seus discípulos. No entanto, foi a morte que trouxe vitória para todos nós, desde Adão até o último ser vivente que nascerá. Só depois da morte de Jesus e sua ressurreição é que foi venerada a vitória da vida sobre a morte. A inimiga morte foi transformada
pelo poder do sangue de Jesus Cristo, em bem-aventurança. Ela que era o temor de todos, agora pode ser desafiada para que mostre sua vitória sobre os que são de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a morte foi tragada na vitória de Cristo. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Foi essa vitória que trouxe aos crentes a certeza que aquilo que ainda é corruptível neles impera a força do pecado, mas com a fé aguarda a manifestação do Senhor na sua vida para tornar aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Com isso poderemos viver em paz, decretando a morte da morte pelo poder de Jesus, e por suas palavras acreditamos que a morte já não existe e que nós, os seus servos, já passamos da morte para a vida, e para que haja harmonia em nosso viver, a cada dia vivido na presença do Senhor, possamos efetuar as mortes daqueles que venham nos tirar a prioridade que é a visão do reino de Deus. Se matarmos tudo aquilo que impede esta busca em primeiro lugar, para que as demais coisas que formos necessitar sejam acrescidas. Deus é a vida, mas quer que as mortes daquilo que impede a nossa comunhão com Ele seja efetivamente executada por nós. Na próxima semana nós vamos estudar Deus e a origem da morte. Já começamos isso. Alguma coisa já falamos atrás, mas nós vamos debater sobre isso. Deus nos abençoe e nos dê essa consciência, esse poder de dizer.